Então, é uma honra para mim receber ele aqui, tá? Eu quero te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite aqui com a gente. Deixa eu colocar o destaque dele aqui. É, Você ter aceitado esse convite meu de vir falar com o pessoal, de falar sobre o que você é craque, relacionamento humano, como isso transformou sua história de vida, contar quem você é, de onde você veio. E eu já te falei por que que eu te convidei, né? Então, fica feito, seja bem-vindo aqui entre nós. Estamos aqui com 101 pessoas te assistindo ao vivo. Bora que o tempo é seu, meu amigo. Que ótimo, que honra. Me ouve bem? Chega bem para você o áudio? Tá ótimo. Galera, vocês estão ouvindo, né? Sensacional, sensacional. Primeiro, eu quero te agradecer esse presente, esse privilégio de poder estar com pessoas tão especiais, pessoas que empreendem, que acreditam num futuro melhor, que acreditam na capacidade de transformar a realidade dos seus familiares através do empreendedorismo. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Inclusive, determinada vez eu fui aprofundar um pouco mais a reflexão a respeito. E uma das definições dizia que esse termo foi utilizado pela primeira vez em aproximadamente 1704 para definir aquelas pessoas que assumiam riscos. Ou seja, o empreendedor é alguém que assume o risco de abrir mão da certeza e previsibilidade de um salário e de um 13º, pela incerteza e imprevisibilidade de ter que começar o mês do zero, mas pela possibilidade de muitas vezes quebrar um ciclo de pobreza que acompanha a pessoa por gerações. O empreendedorismo tem essa capacidade de transformar uma vida escassa, sem recursos, sem perspectivas, em uma vida abundante, uma vida próspera e uma vida cheia de realizações. Isso parte diretamente pela capacidade de gerar algum tipo de valor para a sociedade. Isso parte pela capacidade de fazer um pouco acima do que a maioria é capaz de fazer e, consequentemente, como todos sabem, ter resultados muito maiores do que a maioria é capaz de obter. Apesar, eu brinco dos meus traços dinamarqueses, cabecinha redonda aqui atrás, eu sou nascido em Rondônia, numa pequena cidade por nome de Guajará-Mirim, filho de pais cearenses, e o meu pai, no início, era muito mais árduo para ele, porque ele fazia carvão, aquelas coisas super limitadas, até que a vida melhorou quando ele conseguiu um emprego fixo e ele passou a ter salário certo. E qual era o emprego dele? Ele era o motorista do caminhão de lixo da cidade. O primeiro caminhão de caixa, não era mais caixa seca, era câmbio automático na cidade. Aquele caminhãozão que tem bastante tempo, não era câmbio manual, não, era câmbio. Era mais confortável um pouquinho, a direção que era hidráulica. E ele começava a. Ele gostava de vez em quando dar uma passada em casa, e quando ele parava na frente de casa, que aquele caminhão freava, quem já passou perto de um caminhão de lixo sabe o odor que ele gera. Mas para nós, enquanto criança, eu tinha ali 7, 8, 9, 10, 12, até meus 13 anos, 14 anos, quando eu saí da minha cidade, saí de lá com 14 anos, sozinho para vir empreender, porque acreditava que era possível realizar mais. Para a gente era alegria de vê-lo em casa, umas 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e não tinha nada de conforto no odor gerado por aquele caminhão. Desculpa, gente, esse condomínio que eu moro, tem muita gente que nessa hora vai fazer caminhada com os cachorros aí, e haja barulhinho nessa hora. E o que, que aconteceu? Em determinado momento, eu fui para uma escola fazer técnicas agrícolas, uma escola de em uma cidade por nome de Paraná. Eu fui levar o meu irmão, que era mais velho do que eu, e naquela cidade eu tive a oportunidade, quando eu já tinha passado a época de fazer o concurso, não era nem concurso, né? Eram as provas para poder estudar, porque era uma escola do governo do estado de Rondônia. Eles abriram uma exceção para eu fazer depois, eu fiz, fui aprovado, e ali muito garoto, já não voltei mais para casa. Isso com um pouco mais de 14 anos de idade. E depois vim para Pindamonhangaba, isso no ano de 1987, quando eu tinha 17 anos de idade, fazer teologia. Eu comecei na época a namorar uma mocinha que o irmão dela era promotor de justiça na cidade, uma família de pessoas de Santa Catarina, e ele me falou de um tal de Instituto Bíblico das Assembleias de Deus aqui em Pindamonhangaba, e eu coloquei aquilo na cabeça que eu tinha que vir, consegui a aprovação e vim para cá, é onde eu moro até hoje, em Pinda, vim fazer teologia, mas sempre com um espírito muito voltado a prosperar. E uma coisa me marcou muito, quando eu estava para sair da escola agrícola, antes de ir para Porto Velho, consegui autorização para vir para cá.
A coisa que marcou foi uma fala de um professor de zootecnia, quando eu fazia técnica agrícola, que era equivalente na época ao colegial, e ele disse: Jeremias, o problema de você ir para uma escola, para fazer teologia, é que você me parece ser uma pessoa bastante ambiciosa, com muita vontade de prosperar na vida, e todas as vezes que você crescer e prosperar, que se você estiver ligado à igreja, é importante que você saiba que vão associar a tua prosperidade a um cargo religioso que você exerce e que talvez você não seja merecedor desse resultado. Mal sabendo eles os desafios que é ser um pastor, né? Que você não tem 13º, você não tem vida, você não tem sábado, domingo, feriado, você não tem nada. E era aquilo que eu ambicionava para a minha vida. E alguns anos antes, quando eu morava ainda em Guajará-Mirim, o tenente-coronel do Exército, na época Major Soares, depois quando eu voltei lá, tenente-coronel Soares, que eu fui falar para ele onde eu queria vir, que na época já muito empreendedor, já estava negociando cavalos, fazendo coisas assim, eu tinha 14, 13, 14 anos. Ele falou assim: Jeremias, porque eu queria ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, da SPSEC, em Campinas. Ele falou: olha, eu não recomendo você ir para a SPSEC. Eu não recomendo porque você é muito garoto, você é muito jovem, e só que você é muito empreendedor. E na época, ele, enquanto major, ele dizia: apesar de ser major, diante do tenente-coronel eu não sou nada. O tenente-coronel diante do coronel não é ninguém. E, por sua vez, ele diante do general, menos ainda. Se você quer prosperar, como eu acredito que você queira, e como você não é muito disposto a ter uma vida comum e normal, quer arriscar, eu recomendo você abrir mão do SPSEC e vai empreender. E graças a Deus eu não passei na prova do SPSEC, acabei aproveitando a oportunidade, fui para a escola agrícola e voltei para Pindamonhangaba. Foi quando eu vim para Pindamonhangaba. Quais foram as duas lições que ficaram para mim? Duas pessoas experientes, um major do Exército, dizendo que a carreira de militar é muito boa, mas o tempo de uma promoção, que na época era em torno de 6 a 7 anos, de uma promoção a outra, por um resultado financeiro, por uma mudança muito diferente, muito pequena, melhor dizendo, e ainda com restrições e limitações financeiras muito grandes. E ainda com pouca liberdade de tomar suas próprias decisões, que o cargo imediatamente acima determinava muitas coisas que você podia fazer e muitas coisas que você não poderia fazer em função do cargo que você exercia. E o outro foi o meu professor, que chegou e deu essa dica, né? Porque dependendo do que eu ambicionava fazer, se eu fosse seguir a carreira religiosa, eu teria que saber que ia pagar um preço alto se resolvesse prosperar. Ele até usou ele fez o seguinte comentário: todas as vezes que você tiver um carro bom, todas as vezes que você morar numa casa boa, vão achar que foi mérito da igreja e não mérito seu, por causa de uma posição religiosa que você teve. E eu, enquanto garoto, aquilo ficou na cabeça. Vim para Pindamonhangaba, resolvi empreender. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é: não importa a sua história, a sua origem, não importa se o seu pai era motorista de caminhão de lixo, não importa de onde você veio. Eu acabei de vender uma propriedade, e eu vou já dizer por que eu vendi essa propriedade, no valor de 15 milhões de reais. A comissão das fazendas é sempre muito bom, porque nas fazendas a gente ganha 10%. E o que me marcou nessa venda? Primeiro, o comprador dessa fazenda, um senhor de 68 anos de idade, quando ele saiu do interior da Paraíba e veio para São Paulo, ele veio num pau de arara. E o único conforto que ele tinha em relação a outros que tinham feito a mesma trajetória é que o pai dele teve condições de trazer uma cabra e tirava leite durante a jornada para que ele pudesse se alimentar quando tinha muita fome. E, surpreendentemente, o vendedor da fazenda, que tinha aproximadamente 71 anos de idade, ia fazer agora, em dezembro, 71 anos de idade, e era o dono da fazenda, também veio num pau de arara. E esse não teve o privilégio de ter uma cabrinha, não. Passou bastante fome e comeu outras comidas que foram preparadas aí às duras penas dos pais ao longo da jornada. Então, o que me marcou nessa venda que eu realizei, a questão de 2 semanas, não importa se você saiu da sua origem e veio para um outro lugar, num pau de arara, com todas as restrições e limitações que a ausência do dinheiro é capaz de causar. O que importa são as escolhas que você faz ao longo da jornada, é a sua capacidade de antecipar as consequências das suas decisões de hoje, relacionar-se com pessoas tão boas quanto, preferencialmente melhores que você, com uma capacidade de enxergar mais longe do que você. E se o objetivo é chegar mais longe, eu aprendi uma lição com uma pessoa que escreveu o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança,
John Maxwell, que ele diz assim: todo líder, gravem isso, gente, todo líder, obrigatoriamente, ele tem a missão de ver antes, de ver mais e de ver mais longe. Você, enquanto líder, quer seja líder de você e de uma organização que você construiu, quer seja líder do seu relacionamento, dos filhos que você cria ou dos que pretende ter, tem a obrigação de ver mais, de ver antes e de ver mais longe. E na prática, como isso aconteceu comigo nos últimos 5 anos? Estou no mercado imobiliário há mais de 30 anos. Mas em 2020, quando vieram todas as restrições da pandemia, eu vi uma quantidade muito grande de pessoas de São Paulo procurando imóveis em Santo Antônio do Pinhal e principalmente Campos do Jordão. Eu já tinha alguns imóveis captados lá, eu já exercia a profissão aqui no mercado imobiliário de alto padrão no Vale do Paraíba, com unidade em Pindamonhangaba e Taubaté. Mas eu percebi que eu precisava me estruturar para atender esse público. Que aí eu já não estava mais falando de venda de 2, 3, 4 milhões de reais. Eu estava falando de vendas de valores muito mais significativos. O que eu resolvi fazer? Resolvi atuar mais fortemente em Campos do Jordão, em 2020. Gente, no final de 2020, aproximadamente 20% de todo o faturamento da empresa veio de Campos do Jordão. Olha isso. Quando foi no final de 2020, eu vi que algumas pessoas estavam procurando fazendas. Eu atuava muito timidamente com fazendas e eu comecei a gravar algumas fazendas. A primeira que eu gravei, para vocês terem uma ideia, ela chegou a ter uma repercussão tão grande que nos 2 vídeos que eu gravei dela, na verdade foi um único vídeo, ela ficou suspensa depois por uns 2 anos para regularizar a documentação. Passou de 1.200.000 visualizações. E eu não gravava fazendas. Eu comecei a gravar porque eu vi que muitas pessoas estavam procurando. Quando foi em 2021, o que aconteceu? 30% do faturamento da imobiliária já vinha de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, o mercado que um ano antes eu não explorava. E as fazendas, nada de vender. Comecei a captar cada vez mais e gravar. 2022, 40% do faturamento da empresa veio de Campo do Jordão, onde vendas de 10, 15, 20 milhões de reais ou de valores muito superiores não é nenhum absurdo. Enquanto que na minha cidade, aqui Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé, uma venda de uma propriedade de 3, 4 milhões é uma exceção, porque a regra é vender abaixo disso. Mas Campos do Jordão, você recebeu uma proposta de 50 milhões de reais numa propriedade de 5 parcelas de 10 milhões, isso só é possível no universo onde você atende o público absolutamente diferenciado. E aí, graças a eu ter me posicionado lá, 2022, 50% do faturamento da empresa veio de Campos do Jordão e o restante de Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé e outras negociações. E quantas fazendas eu vendi em 2022? Nada, porque as pessoas ficaram muito inseguras com relação a uma transição política que nós tivemos em 2022 e houve uma insegurança generalizada com relação ao futuro e várias pessoas resolveram segurar. Quando foi no final de 2022, depois do resultado das eleições, muitos pais mandando os filhos para o Uruguai, para o Paraguai, para a Austrália, porque tem características de produtividade muito semelhante aqui do Brasil, mas não tinha as inseguranças jurídicas que o novo governo aparentemente demonstrava que teríamos. E, de fato, no ano de 2023 foi péssimo. Continuei gravando fazendas, aumentei o meu portfólio, aumentei a minha autoridade e relevância dentro desse mercado, mas não houve venda. Mas Campo do Jordão continuou crescendo, Santo Antônio do Pinhal continuou crescendo, graças a Deus. E 2024? Em 2024, lembra que eu falei que fazenda é 10%? Nós estamos no mês de dezembro, chegando aí, em outubro deste ano, 50% de todo o faturamento da empresa, incluindo Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão, veio de fazendas. As comissões acima de 1 milhão de reais vieram de onde? Da venda das fazendas. Aí você fala, Jeremias, o que isso tem a ver com a gente que está dentro de um negócio de marketing multinível? O que isso tem a ver com a gente que está dentro de um negócio que é uma realidade completamente distinta da que você enxerga o que você faz? Lembra que eu disse que o líder ele tem a obrigação de ver mais, ver antes e ver mais longe? No primeiro momento, você não consegue ver os resultados daquilo que você está produzindo. No primeiro momento, você não vê os frutos daquilo que você está colhendo.
Às vezes você começa em 2021, 2022 não vê resultados, 2023 você continua plantando e a semente sendo germinada, cuidada, para só em 2024 vir os frutos. Talvez somente em 2025, não importa. O que importa é que a tua capacidade de ver mais, ver antes e ver mais longe, em um cenário com tantas pessoas incertas, inseguras, com medo em relação ao futuro, e você, por ser empreendedor, por ter a possibilidade na sua jornada encontrar pessoas melhores do que você, com altíssimo potencial de alavancagem pelas conexões que tem, pela capacidade de liderança ou comunicação ainda melhores do que a sua, gerarem resultados melhores e maiores do que o seu. Eu nunca vou me esquecer da honra que eu tenho de fazer parte de um grupo de amigos que já viajou juntos para alguns países, e uma pessoa que me antecedeu, que me apresentou há pouco no grupo, queridíssima Ariadne Esteves, esposa de um cara que eu sou fãzaço, que é o talentoso, competentíssimo Jean Esteves, ela fez um convite no grupo. Naquele grupo tem juiz de direito, tem promotores, tem vários e vários profissionais bem-sucedidos, de uma empresa que estava vindo para o Brasil e que havia uma oportunidade ali. E quem tivesse interesse poderia, ela estaria à disposição, poderia entrar em contato com ela. Eu já tinha desenvolvido negócio de marketing multinível com milhares de pessoas e eu, por algum motivo, achei que não era o momento, não estava mais afim de voltar a fazer negócio marketing multinível. E aí hoje, quem vê os resultados da Ariadne pode pensar, ah, para ela foi mais fácil, olha quanto tempo ela está. Mas o que, que eu percebo dos pioneiros que desenvolvem negócios de marketing multinível? O preço que eles pagam é muito maior. Por que, que o preço é maior? Assim como há um tempo atrás eu tinha que vender imóveis, tem um recurso do YouTube que hoje me dá milhares de visualizações, ou do Instagram que dá muitas vezes um alcance absurdo. Na época, quando você começa uma empresa de marketing multinível, você não tem nem mesmo a certeza da previsibilidade da entrega. Porque não existe ainda um fluxo, não existe uma logística operando com uma previsibilidade que daqui a 10 dias o produto estará na sua casa, que daqui a uma semana o produto será entregue. E eu imagino um pouquinho os desafios que a Ariadne e o Jean tiveram no início. O quanto tiveram que acreditar e investir. Por que investir? Porque como são pessoas de altíssima credibilidade, primeiro eles se certificaram de todas as informações necessárias de que eles não estariam ameaçando a reputação deles, mas pelo contrário, eles estariam possibilitando que outras pessoas, através de todo o know-how já adquirido e pela capacidade que eles têm, e que naquele momento eles tinham até os recursos financeiros, de poder, em qualquer lugar, como Utah ou qualquer outro lugar, validar a capacidade da empresa, tornaram-se diferenciais para aqueles que vieram depois, que não precisaram pagar o preço que eles tiveram que pagar. O empreendedor realmente paga um preço maior. E muitas vezes quem chega depois não somente não valoriza, como não reconhece o diferencial que é você ter alguém com a expertise que o empreendedor lá os pioneiros tiveram, com o nível de conhecimento, de certeza, de capacidade de conhecimento que eles têm, da força que essas pessoas têm ao te auxiliar numa reunião, a disposição que essas pessoas têm em estarem completamente comprometidas em quem está nesse grupo para ir mais longe. E um diferencial muito grande desse seu negócio, Ariadne, em relação, por exemplo, ao negócio de mercado imobiliário. Pelo menos nos últimos 10 anos, 21 ou 22 imobiliárias saíram da minha. De 21 a 22 imobiliárias. Enquanto que no marketing multinível, você não tem essa de criar concorrentes. Você tem pessoas que você se dedica a auxiliá-las, e mesmo pessoas 2, 3, 4 gerações abaixo das suas, níveis abaixo dos seus, crescendo, elas não te atrapalham, pelo contrário, elas te auxiliam. O teu compromisso é ajudar todas as pessoas. Então, o que eu percebo? Por mais que naquele primeiro momento esteja desafiador, porque a gente não consegue ver mais longe, tipo, caramba, estou gravando vídeos já há mais de um ano. Meu Deus, estou gravando imóveis, gastando, investindo em tráfego pago há 2 anos, há 3 anos. Foi preciso chegar ao quarto ano para o resultado ser exponencialmente maior do que o investimento feito ao longo de 3, 4 anos. Mas enquanto a gente está vivendo aquele momento onde o fruto não aparece e a árvore parece que não vai vingar, a gente só consegue enxergar o esforço realizado. Mas quanto maior a tua capacidade de antever o futuro, de ter clareza e visão de onde você quer chegar, e mais focado você estiver nesse propósito, menos energia você dispersa nessa trajetória, porque você tem clareza da realidade que está construindo, porque você tem clareza daquilo que vai conquistar.
É por isso que se diz que quanto mais nítido o teu ponto B, mais força você tem no momento presente para realizar aquilo que tem que ser feito. Imagina a minha situação, 2, 3 anos depois de estar trabalhando dentro do mercado de fazendas, sair para gravar uma fazenda 1, 2 horas de distância, às vezes mais, sendo que nos últimos 2, 3 anos já tinha gravado várias e não tinha vendido nenhuma. E perder um dia todo para isso. E deixar de atender outros clientes. E ter que cuidar da equipe, ter que fazer tantas coisas e fazer uma apresentação com convicção, mesmo as vendas não acontecendo. Não importa, eu sabia que elas aconteceriam. Eu só não imaginava que seria no volume tão grande. Hoje eu falo no período pequeno, porque nos últimos 6 meses foi avassalador o resultado. Mas me falar há 2, 3 anos, que 2 anos e meio, 3 anos depois seriam esses resultados, seria muito difícil até mesmo de acreditar. Assim como para muitas pessoas naquele grupo que a Ariadne faz parte, acredito que faça, na verdade, ela e o Jean ainda fazem parte, mas hoje ela já nem toca mais no assunto, os resultados dela estão aí para quem quiser ver. E é exatamente o que acontece. Chega uma hora que você já não tem mais o que falar daquilo que você oferta para o mercado, para os seus amigos no primeiro momento, e depois você desenvolve habilidade para prospectar contatos frios. Chega uma hora que os seus resultados falam por si só. Repito, o que vai ser mais determinante nessa tua trajetória é a clareza que você tem de onde você quer chegar. É a força que você tem no momento presente de fazer aquilo que precisa ser feito. E ao longo da jornada, nada vai ser mais forte do que, primeiro, a crença do que você é capaz de realizar pela confiança que você tem no projeto que você está envolvido e, principalmente, a disciplina, que é o que diferencia os grandes daqueles que sempre têm uma justificativa do que não é possível fazer. A disciplina de diariamente continuar fazendo, regando, cuidando daquela sementinha. E aparentemente, quando você esperar, o resultado vai surpreender. Isso não acontece apenas no mercado imobiliário. Isso acontece em todos os mercados. Mas poucos têm a capacidade de gerar resultados tão grandes como os negócios de multinível. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mercado imobiliário, acabei de fazer uma venda. Quanto que eu vou ganhar dessa venda de novo daqui a um ano? Zero. Nada. Tenho que começar de novo. Qual é a grande vantagem do negócio em especial que vocês desenvolvem? É que uma vez que você constrói uma rede, você sabe o que é você construir um negócio que te possibilita resultados por gerações? Isto é absolutamente diferenciado de qualquer outro modelo de negócio. E muita gente, às vezes, não entende o potencial de alavancagem que tem. E só para vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia do que está acontecendo no mercado imobiliário com o que está acontecendo hoje no mercado multinível. Muitas pessoas que vão para o mercado imobiliário são pessoas extremamente despreparadas, que vão entrar apenas para ter um dinheiro rápido, que é o que elas imaginam, não têm noção do trabalho que é e dos desafios envolvidos numa negociação de um imóvel, e quanto chega muito próximo de fechar e por um motivo ou por outro você pode perder essa venda. Isso tem feito com que arquitetos, engenheiros, advogados, designers de interiores e outros profissionais estejam vindo para o mercado imobiliário. Da mesma forma, o que eu observei? Muitas pessoas simples iam para o mercado multinível. E essas pessoas simples iam para o mercado sem ter noção do potencial de retorno. Porque elas estão tão envolvidas em grupo de pessoas que ganham 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, que ela não entende que isso no mercado tradicional não é tão comum assim. Principalmente pelo potencial de alavancagem, onde esses resultados, com uma organização criada e novos líderes chegando, e você continuar ajudando, incentivando essas pessoas, podem te levar a resultados muito maiores a ponto de que o resultado que você construiu hoje é nada relacionado com o resultado que você terá daqui a 2, 3 anos. E aí, profissionais extremamente respeitados no mercado, com uma credibilidade absurda, como é o caso, por exemplo, aqui da Ariadne Seles, conceituadíssima, através de uma pessoa que viu nela esse potencial, chegou e falou: olha, algo muito grande vai entrar no Brasil. Os desafios no início são hercúleos, mas se você acreditar, comprar a visão, estiver disposta a pagar o preço, como empreendedora que também você é, apesar de exercer como advogada, você poderá construir algo que vai mudar o seu futuro, das suas gerações, e você poderá impactar positivamente a vida de milhares e, quiçá, ao longo do tempo, milhões de pessoas, não somente no Brasil. Ela enxergou os resultados, vocês sabem muito melhor do que eu que a acompanham. E o que eu posso dizer? Consegui mudar a minha realidade graças ao empreendedorismo. E o que você tem em suas mãos é uma das mais poderosas ferramentas de alavancagem de resultados, que é o empreendedorismo,
através da capacidade de somar força com pessoas tão boas quanto ou melhores do que você e chegar em resultados que nenhuma outra pessoa da sua família jamais sonhou chegar. Mas isso é possível através do empreendedorismo, que é o que vocês têm, com uma grande diferença. Eu não tenho alguém todo dia que, diante de um desafio, eu consulto para perguntar qual é o melhor caminho. No marketing multinível, você tem. E entre nós, vocês não têm qualquer pessoa. Tem uma das mais talentosas que eu tive o privilégio de conhecer. Eu conheço, mora aqui a 15, 20 minutos de onde eu moro, mas é uma das mais respeitadas profissionais também no mercado tradicional, que leva toda essa competência, visão, bagagem, know-how e relacionamento para o mercado de multinível. Esse é um privilégio que no mercado tradicional um empreendedor não tem. Minha amiga Ariadne, estou à disposição se quiserem fazer alguma pergunta, falando aqui do coração para esse coração dos demais empreendedores. Deixa eu tirar meu mudo aqui. É isso aí. É a gente enxergar isso, né? Eu queria muito que a galera entendesse. Às vezes, você falou uma coisa muito legal. Às vezes a gente está tão acostumado a viver nesse meio, vendo as pessoas ganhando 10, 15, né, 5 mil, que as pessoas às vezes não valorizam mais isso e acham sempre que tá pouco. Ah, tá pouco porque eu não cresci, então eu vou desistir porque eu não estou ganhando mais. Ou perto de alguns poucos desafios, as pessoas param e já querem ir para outra coisa, quando na verdade todos os lugares a gente tem desafio, né? Você não montou essa imobiliária da noite para o dia, esse resultado seu não é da noite para o dia, a gente se conhece o quê? Já tem o quê? Uns 20 anos já, não tem? Acho que Já tem um bom tempo já. primeira viagem que a gente fez junto, acho que foi lá para a França, foi 2012, eu acho. Foi Faz essa. um tempinho já. Faz um Depois tempo. Buenos Aires, aí vai. Daí vai várias que a gente fez junto com aquele grupo de empreendedores. E é isso, a gente tem que entender que o nosso modelo de negócio, esse modelo de negócio, né, o nosso de marketing de relacionamento, ele é muita vantagem perto do modelo tradicional. Então, é questão de ter visão, né, e continuar, não parar. Vai ter desafio, mas não pode parar, né? E uma coisa assim, que eu queria, né, que você falou bastante, é a importância disso, né, o Jeremias? Você é muito bom nisso, né? Você é um cara que é muito bom em nutrir relacionamentos. E o nosso negócio, é isso que eu falo, marketing de relacionamento. A gente trabalha com óleo essencial e produtos relacionados à saúde e bem-estar. Mas o nosso negócio não é de óleo. O negócio nosso é de pessoas, de relacionamentos, né? Então, e você é muito bom nisso, né? Você é um cara que sabe nutrir relacionamentos, sabe manter, tanto que você só consegue vender imóvel de 15 milhões porque você sabe nutrir relacionamentos, senão você não vende. Quem que vai te Exatamente. dar um cheque de 15 milhões para comprar um imóvel? Ninguém, se você não souber nutrir isso, né? Então, explica só um pouco para eles isso, a importância de saber nutrir. O que que você percebe que é importante para você trazer bons relacionamentos para sua vida? Onde que você percebeu que era isso que ia fazer diferença na sua vida? Isso faz toda a diferença de fato. Eu só consegui chegar aonde eu cheguei em função de bons relacionamentos construídos ao longo da jornada. Eu comecei, quando eu vim para Pindamonhangaba, eu saí do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus e resolvi continuar em Pinda, trabalhando numa pizzaria chamada Panchos. Panchos Lanchonete e Pizzaria aqui em Pindamonhangaba. E lá eu tive o privilégio de atender pessoas muito relevantes, como Paulo Scarpa, que durante muitos anos foi presidente da Fiesp, alguém que foi vereador na cidade, depois prefeito, vice-governador, governador do estado e hoje é vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin, e várias e várias e várias outras autoridades. Mas não somente eles, e vários empresários que já eram grandes, outros se tornaram muito grandes. Quanto maior a habilidade de construir relacionamento, maior a habilidade de quando você vai fazer alguma outra atividade, você continua atendendo essas pessoas, mas agora não mais servindo pizza. Aí eu passei a servir essas pessoas as mais extraordinárias casas de alto padrão aqui na região, que essas pessoas compravam casas. E eu comecei a vender casas em condomínios para elas. Ou seja, o que muda é, se eu sou capaz de me conectar com as pessoas e conquistar a confiança delas, prestando o melhor serviço naquilo que eu faço, não importa o que eu faço. Eu consigo construir um relacionamento que, se a minha habilidade de preservar esse relacionamento for grande, onde eu não extraio vantagens e benefícios, mas eu procuro servir, mesmo que por um motivo ou por outro a negociação não aconteça, não importa. Faça o seu melhor, como se a sua vida dependesse disso, sem demonstrar interesse, sem ter interesse pessoal nisso. Isso vai fazer toda a diferença. Eu recentemente fui atender uma pessoa em Campos do Jordão,
Eu já tinha construído uma certa autoridade com ela em função dos vídeos que eu tinha criado, que ela assiste, ela de Campos do Jordão. Essa pessoa chegou num carro espetacular e aí ela resolveu, não achou nenhum imóvel. Outras imobiliárias que ela já tinha agendado visitas, quiseram falar, olha, agora vai ver a casa hoje? Ela falou, não, não vou mais. Mas você já comprou imóvel? Não, não comprou imóvel, já decidi com quem eu vou comprar. Quanto vale isso, gente? Quando você constrói relacionamento, a pessoa desiste de comprar com outros e resolve comprar com você, porque ela percebe que você tem interesse em resolver o problema dela. E não é balela quando você ouve dizer que quanto maior a tua capacidade de resolver o problema das pessoas e principalmente se importar genuinamente com as pessoas, maior a capacidade delas se conectarem com você. Porque você já deve ter ouvido falar que as pessoas não se importam com você até perceber o quanto você se importa genuinamente com elas. Diante de tantas pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, quer seja no mundo virtual ou no mundo real, por que você se conecta com alguns? Porque existe uma preocupação legítima com você em função do que você entrega para elas, da amizade que você cria, da preocupação que você cria, do zelo que você tem de proteger essa pessoa, de fazer o melhor por ela, onde você não coloca os seus interesses em primeiro lugar. Porque todas as vezes que você priorizar os seus interesses em detrimento do interesse dessa outra pessoa, ela vai abrir mão. Porque você já ouviu que as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. E as pessoas reconhecem quando alguém se preocupa genuinamente com elas ou quando alguém simplesmente quer fazer negócios e ganhar dinheiro com essa pessoa. Então, o relacionamento duradouro é construído quando você se preocupa em servir, quando você não tem que o que extrair deste relacionamento mais do que você entrega neste relacionamento. Então, quanto maior a tua capacidade de depositar atenção, depositar carinho, depositar soluções para aquilo que a pessoa precisa, depositar auxílio, depositar ajuda, quanto maior a tua capacidade de se conectar e preservar esse relacionamento ao longo do tempo, maior será a sua capacidade de desfrutar muito mais desses resultados depois, assim como já aconteceu comigo. E aquele rapaz que eu tinha me conectado com ele na primeira vez, ele acabou comprando uma área em um condomínio de Campo do Jordão, que fez agora o projeto com um arquiteto super conceituado em Campo do Jordão, que é o Alan Fernandes, com o direito a um ele ponto. Eu já tive o prazer de jantar com ele algumas vezes. E sabe uma coisa que tinha acontecido? Eu estava num evento em São Paulo, e aí ele falou, Jeremias, eu estou vendo aqui nas redes sociais, você está em São Paulo, vamos jantar hoje? Vamos, não deu certo jantar naquele dia, fomos no outro dia jantar no Fogo de Chão. E ele ainda não tinha comprado um imóvel comigo. E aí quando nós chegamos no restaurante Fogo de Chão, fomos lá, almoçamos, foi tudo agradável, ele é muito querido, porque ele já tinha lugar certo lá. Foi perfeito. E aí, um pouquinho antes da conta chegar, eu falei, gente, só um minutinho, eu vou rapidamente ali no banheiro e já volto. Só que eu aproveitei, fui lá e paguei a conta. E não foi nenhum absurdo, estávamos em 4 pessoas, ele levou o filhinho dele, a conta acho que deu 1.700, deu R$ 1.800 aproximadamente. E o que aconteceu? Quando a conta chegou, a pessoa falou assim, olha, isso aqui foi uma gentileza, não tem nada que pagar. Eu falei, como assim gentileza? Eu que brinquei para ele dizer que era uma gentileza. E eu não tinha vendido para ele. E ainda, o imóvel. Ele falou, ah, não, Jeremias, você não fez isso comigo. Eu falei, qual o problema? Ele falou, ninguém nunca pagou a conta para mim, sempre eu fiz a questão de pagar a conta. Eu falei, que isso, o maior prazer do mundo fazer isso para você. E aí, tudo bem, ficou por isso mesmo. Não, mas eu tenho que devolver isso e tal. E naquele dia eu tinha combinado com a esposa que eu ia jantar no Figueira, em São Paulo, que é um restaurante fabuloso. Ele ligou no Figueira para que a minha conta fosse paga por ele. Só que a minha esposa não se sentiu bem, porque estávamos de um curso, voltamos para Pindamonhangaba. Ele ficou indignado, porque ele queria ter feito a surpresa e ter pagado a conta para mim, a reciprocidade. Ele queria gerá-la de imediato. Resumindo, 15 dias depois jantamos no restaurante Dois Rios, em Campo do Jordão, que é o mesmo restaurante da Bela Sintra, a família Sintra de São Paulo, onde ele pediu de entrada um vinho de R$ 1.500. Ele falou, você não venha com graça não, que aqui quem vai pagar sou eu. E graças a Deus ele pagou a conta naquele dia. E a partir daí eu combinei com ele que todas as vezes que nós saíssemos para jantar, a gente ia dividir em 50% para não ter problema. E apesar dele gostar de pagar, ele aceitou. E depois disso? Depois disso eu vendi a área para ele. Depois disso, apresentei o arquiteto que está fazendo esse projeto fabuloso e muitas outras coisas boas começaram a acontecer. Então, sirva as pessoas, quando tiver a oportunidade de fazer uma gentileza, faça.
Talvez nesse momento você não possa pagar uma conta de 1.600, R$ 1.700, mas você pode pagar um lanche de alguém que não faz diferença para ele o valor daquele lanche. Mas é apenas o carinho, é demonstrar zelo, é se preocupar. É não ser o chato que insiste numa venda, mas é alguém que se preocupa com o bem-estar dessa pessoa e por isso, antes de tudo, domina o que faz. Se eu não dominasse o que eu faço, eu não teria aquela área para oferecer para ele, com direito a ele fazer um ele ponto, se eu não soubesse que a legislação daquele condomínio permitia ele ter ali, pela ANAC, um heliponto aprovado para pousos noturnos e diurnos. Então, o quanto você conhece de tudo que você oferece? Quantas são as soluções que você tem de todos os óleos, por exemplo, essenciais que você representa, mas o quanto você sabe de cada uma das funções dele? Por quê? Porque quando você sabe, você tem alguém que está precisando, você vai orientar exatamente aquilo que importa. E aí, resolvendo o problema da pessoa, pela questão da reciprocidade, gera nela o desejo de retribuir de alguma forma e provavelmente vai se tornar uma cliente no primeiro momento e, uma vez satisfeita, uma distribuidora. Então, um pouquinho, minha querida Ariadne, do que é criar relacionamento e preservar ao longo do tempo. E eu não sei se eu falei, mas depois disso eu já fui jantar com esse rapaz aí pelo menos umas 6, 7 vezes. É isso aí. Porque, na verdade, é isso, a gente faz amigos, né? Eu encaro que nos negócios, eu com os meus clientes no escritório, assim também, muitos clientes, eu tenho clientes lá de mais de 25 anos que estão no escritório. E por quê? Relacionamento, né? É só isso que a gente tem, relacionamento. Então, olha, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim, ele arrasou aqui com a gente, né? Eu acho que esclareceu, deu para a gente entender o gancho do negócio. Não importa o negócio, importa fazer, insistir, ter visão, não parar e saber construir. Ah lá, a Ana Paula Veloso. Ah, a Ana Paula Veloso está aqui, essa minha amiga de Uberaba, advogada também, que largou tudo para ser do terra, viu, ô Jeremias? Sensacional. Já falou que quer jantar com você também. Ah, que honra, que honra. Vem para cá, Inclusive, para Ariadne, Taubaté, a gente marca com ele, ô Ana. o Vivar é maravilhoso, super recomendo o Vivar. Uma dica, uma coisa que eu tenho observado, eu nunca vi uma empresa de marketing multinível ter tantas pessoas relevantes envolvidas, desde médicos, fisioterapeutas, advogados, engenheiros e tantos que têm orgulho de representar a marca. E esse é um diferencial que essa empresa teve. Aliás, é surreal isso. Quando eu vejo pessoas tão qualificadas terem tanto prazer em estar associada à marca do Terra. E às vezes pessoas mais simples que não enxergam a magnitude da força dessa marca não têm o mesmo prazer em falar dela, porque não percebe o poder de transformação que ela tem, e pessoas já bem posicionadas na sociedade, que não estão preocupadas com o julgamento do que os outros vão dizer, falam com uma autoridade, mostram seus olhos assim, falei, caramba, eu nunca vi isso na história do multinível. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Olha aí. É muito legal ter alguém de fora falando. É muito legal isso, sabe? Porque é o que eu falo. Gente, a gente trabalha numa empresa que o propósito dela, a missão dela é tão diferente, né? A gente trabalha com uma coisa que transforma. Eu falo, Jeremias, que a Doterra ela tem produto para resolver os seus problemas emocionais, os seus problemas físicos e os seus problemas financeiros. A gente só precisa identificar qual é o problema da pessoa. Às vezes não é o financeiro, às vezes não precisa, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes que vão lá no meu escritório, eu tenho um cliente meu que ele é muito rico, né? Ele é muito rico, ele tem uma empresa que tem mais de 5.000 funcionários. Ele chega no escritório, ai, cadê aquela lavanda? Eu tô precisando de lavanda, que hoje eu tô no estresse, eu quero lavanda. Ele só compra lavanda, porque o problema dele é emocional, ele está estressado, ele está cansado, né? Ele não precisa de financeiro, ele já tem o financeiro, mas ele tem estresse, ele tem insônia, Obrigado. né? Então, isso é que é legal, né? A gente tem um negócio que é muito legal. E a gente não precisa ter vergonha. Eu falo para todo mundo, gente, a gente não tem que ter vergonha, né? É uma coisa. Eu falo, você não está roubando, você não está matando, você não está vendendo droga, você está trabalhando com um produto de transformação de vidas, né? Então, é muito legal escutar isso de você. E é verdade, a Doterra tem isso mesmo. Muita gente que é igual eu, já estava com a vida tranquila, assim, não era rica, mas estava com a vida sossegada ali, né? Já estava com o meu esqueminha de vida. A Ana é um caso assim também, e tem vários, ali a gente tem vários assim. E como tem gente também que não tinha e veio, teve a vida transformada. E é isso, é sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o Jeremias aqui. Confiança, sempre ter a solução. Me emocionei com a fala desse mestre.
já quero jantar com ele. A Liz, a Liz, eu quero ser amiga dele. Sim, somos da Terra, é isso aí. Ó, Jeremias, muito obrigada, tá? Uma honra. Uma honra. Agora eu vou receber você na minha casa para você jantar aqui com a gente. Em troca disso, em troca. Olha lá, ele já fez vendas em Guararema? Perguntaram se já fez vendas em Guararema. Ainda não, ainda não. Entrou um Aras para mim em Jacareí, aí pertinho. Guararema ainda não. Ah, eu vi o vídeo desse Aras, o Jean veio falar. Você Ah, viu o o Aras vídeo? em Santa Isabel, maravilhoso, Ele maravilhoso. falou para mim, ele falou para mim. Então, mas eu vou fazer o jantar para ele aqui em casa, tá, gente? De reciprocidade, pelo que ele fez aqui de vir fazer essa classe para nós. Muito obrigada, meu amigo. Muito Um obrigada, prazer. tá? Um Valeu. abraço grande Deixa a todos, eu... uma ótima noite, muito sucesso nessa jornada. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. Tem gente de tudo quanto é equipe aqui, viu, gente? Eu abri o convite, eu estendi o convite. Deixa eu tirar o meu destaque aqui também, para várias pessoas de várias equipes, porque é isso que eu entendo. Do Terra não é só aí questão de equipe, é questão de família. A gente está para construir um legado para todo mundo, não importa de onde, não importa como. Nós estamos juntas, né, Aninha? Estamos juntas aqui, grudadas, fazendo a nossa missão aqui. Jeremias, obrigada, viu? Agradece sua esposa por ter deixado você ficar mais ocupado um pouquinho a mais aqui com a gente. Um prazer, gente. Beijo grande, beijão no lindão do Jean, que eu sou fãzaço de vocês. Dou um Beijo, beijão nele, gente. pode deixar. Até mais, Tchau, tchau, tchau. gente. Boa noite.